Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, não posso deixar, antes de começar aqui, falar aquilo que Deus me colocado no meu coração. Agradecer a irmã Cremilda, agradecer as irmãs, pastor Enoque, os irmãos, demais irmãos. E o meu nome é um pouco difícil de falar. Elioenai. É um pouco difícil, mas as pessoas me chamam de Léo, Lenai, Elionai, Leonai, né? Então, o que fica mais fácil, mas eu agradeço os irmãos. E como a irmã Cremilda estava dizendo aqui, irmãos, nós estivemos aqui, eu estive aqui por um ano, ajudando meu sogro. Eu namorava minha digníssima esposa na época, estamos casados há 23 anos, e se eu não me engano, acho que foi em 97, 98, 99, se eu não me engano, que nós estivemos aqui. Ficamos um ano aqui junto com o pastor Ademil, Deus o tomou para si, né, e nós aprendemos um pouco. Daí, de vez em quando nós estamos aí juntamente com as irmãs, juntamente com os irmãos, pessoas que nós aprendemos a amar, pessoas que nós aprendemos a gostar, e oram por nós, e nós também da mesma forma oramos, e somos agradecidos. Mas, irmãos, nós estamos vivendo, para a gente poder colocar aqui tudo que Deus tem falado no nosso coração, nós estamos vivendo momentos muito difíceis na terra. Sabe, não parece não, mas nós estamos vivendo intensas trevas. Momento em que nós não pensávamos que não chegaria no Brasil, e tem chego no Brasil. As trevas têm se levantado de uma maneira muito poderosa. Sabe, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos de maneira nenhuma dormir como os demais. Não podemos de maneira nenhuma nos ater na sonolência, no sono, ainda que como aquelas virgens que adormeceram todas, tanto as prudentes como as loucas adormeceram, mas nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos ter a nossa lamparina acesa em meio às trevas. Devemos ter azeite na nossa botija. Devemos ter reserva na nossa vida, o nosso vaso, nós somos um vaso e nós temos que ter reserva, temos que de alguma forma, de alguma maneira, no tempo em que nós estamos vivendo, temos que de alguma maneira buscar a presença do Senhor enquanto nós podemos achar. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está prestes a ser tirada desta terra. Os tempos em que nós estamos vivendo, eles não mentem, e a palavra tem se cumprido. Mas o texto que nós lemos, ele é bastante interessante, porque eu quero fazer um paralelo dentro de um culto de avivamento, mas um paralelo da seguinte forma: é no tempo em que nós estamos vivendo e a busca do Espírito Santo, e a busca da palavra de Deus. Porque na antiguidade, os exércitos poderosos, aqueles que adquiriram sabedoria como o Faraó, o Egito, ele se armou de carros, se armou de cavaleiros, se armou de lança, e foi um dos exércitos mais poderosos em toda a história da raça humana em se falar de carros e de cavalos. O carro que havia antigamente não é como esse que nós temos aí, 4 rodas, e a movida a combustível, gás, ou seja, qualquer um outro combustível aí, não é semelhante a esses. Não é como hoje os exércitos, hoje tem tanques de guerra, tem lasers, tem armas de alta periculosidade, em que um grãozinho de arroz, ele é praticamente capaz de estourar praticamente um bairro inteiro e matar centenas e milhares de pessoas. Mas naquela época em que o salmista está falando aqui, o salmista provou dessa época, e ele está dizendo que o seguinte, que uns confiam em carros. Ele está dizendo que uns confiam em carros e outros em cavalos. O que o salmista estava querendo dizer? Que naquela época, e não é diferente de hoje, as pessoas, os homens, os poderosos, eles se atêm no seu exército. Ele tem sua força no seu exército, nas forças
do seu exército. Os Estados Unidos é uma potência mundial, como lá era o Egito, uma potência mundial, onde ali os carros eram tidos com uma carroça de 2 rodas, e ali tinha um cavaleiro em cima daquela carroça, e um cavalo puxando aquele cavaleiro, e ele tinha uma lança, e aonde ele passava, aquela lança fazia um estrago muito grande, e Faraó era um exército poderoso naquela época, e aonde ele passava, ele destruía, ele abatia os seus inimigos. E o salmista está dizendo que uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E o que tem acontecido na época em que nós estamos vivendo não é diferente da época que Israel viveu no passado. Israel chegou um tempo em que Deus estava no meio do povo através de um líder chamado Samuel, e Deus fazia sinais e maravilhas, provia alimento, mantimento, era solucionado os problemas, as dificuldades do povo, mas o povo olhou para as nações e viu as nações com um rei, e quis também que ali no meio deles também tivesse um rei. E se os irmãos forem olhar para hoje, a sociedade cristã hoje, ela está à procura de um líder aqui, material. Ela está à procura, a sociedade cristã está à procura de uma profetisa, está à procura de um pastor, está à procura de um evangelista. Eu vou naquele culto porque aquele culto vai ter o evangelista, vai ter a missionária, vai ter o cantor, vai ter alguém que vai falar e vai trazer uma palavra para mim. E a sociedade não é diferente hoje, não é diferente daquela época, porque naquela época também os homens poderosos estavam lá com os seus reinos poderosos, e Israel não se deteve em ter Deus como seu Deus, o provedor de todas as coisas, o provedor das suas dificuldades, o provedor do alimento, o provedor da água na escassez, o provedor da coluna de fogo no momento da frieza, no momento do frio. Uma nuvem cobria o sol para não o aquecer, mas o povo mesmo assim olhava para as nações e desejava os reis das nações, os homens poderosos das nações. E nós, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, nos dias de hoje, ela tem cometido um erro muito grande. É difícil de falar isso porque num culto como esse, praticamente muitos querem uma mensagem poderosa para que as pessoas pulem, saltem, mas eu, como servo do Senhor, eu sou um atalaia, não me considero, mas o Senhor tem me levantado e eu tenho que cumprir aquilo que está nas minhas mãos. Eu tenho que anunciar aquilo que está para acontecer na terra e para aquilo que está para acontecer antes que a igreja seja tirada e eu ou você ficamos para trás. Porque o momento está se apertando, o círculo da igreja está se findando, a igreja está terminando o seu tempo na terra. Olha para o seu irmão e diga assim: o nosso tempo está findando, precisamos firmar as nossas estacas e fazer veredas direitas, para que aqueles que estão lá fora, que manquejam, não se manquejem e nem se desviem e venham para dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por que digo que a igreja brasileira, principalmente a igreja brasileira nessa época agora, Deus levantou um homem, vou falar assim, Deus levantou um homem, mas vamos voltar um pouquinho antes de eu falar em Deus ter levantado um homem, porque Deus tem seus meios e forma de trabalhar nas nações. Deus levanta homens e mulheres para poder trabalhar em prol da igreja, para ajudar a igreja, mesmo que eles não sejam crentes, mesmo que eles não sejam pessoas que lidam com a palavra, não sejam cristãos. Nós vamos ver isso como o rei Ciro. O rei Ciro foi usado por Deus para ajudar Israel, e ele é típico um Messias, um ajudador de Israel. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Os irmãos se lembram, no início da pandemia, quando anunciaram na China que estava um vírus, matando um vírus, destruindo as pessoas na China e em outros países. Os irmãos lembram qual foi a primeira profecia que existiu no Brasil? Os irmãos não se lembram? Deveriam se lembrar, porque essa profecia foi chave para todo o processo em que nós estamos vivendo até o dia de hoje, em que as pessoas estão na frente dos QGs pedindo SOS Forças Armadas.
Então deveríamos todos se lembrar desta profecia. A profecia foi de um irmão e de uma irmã. E eles disseram e postaram nos Facebook, nos YouTubes, e disseram: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, vigiar e clamar, eu ouvirei dos altos céus e sararei a igreja no Brasil. Mas a igreja no Brasil, ela esqueceu disso. No início da pandemia, nós começamos a ficar trancados dentro de casa e começamos ali até a fazer cultos domésticos. A igreja, em parte, ela foi fechada, mas, como eu disse, Deus levantou um homem, e esse homem se chama Jair Messias Bolsonaro para um tempo. Não estou dizendo que ele é usado e que ele é alguém que Deus estará com ele, mas eu quero que os irmãos entendam para aquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. E Deus levantou ele e disse assim: olha, as igrejas não vão fechar, as portas das igrejas vão permanecer abertas. As igrejas vão permanecer abertas. E nós começamos a usar álcool na frente ali do templo, nas nossas congregações, nas nossas igrejas, e começamos de alguma maneira a usar máscara, e começamos de alguma maneira, e começou uma briga, irmãos, muito grande, lá em Brasília, de Deus agindo entre os políticos cristãos e entre Satanás e os políticos que não são cristãos, para implantar no Brasil uma nova ordem mundial. Para que pelo Brasil, o Brasil é o ápice da nova ordem mundial. Por que o ápice da nova ordem mundial? Porque o Brasil, tudo que planta dá. O Brasil é fonte da água. O Brasil é fonte do alimento para o mundo inteiro. O Brasil hoje tem mais ou menos aí de 60% a 70% do alimento mundial. É o Brasil que fornece. Então todos os olhos estão voltados para o Brasil. E quando eu digo Deus, porque Deus levantou Ciro. Ciro era um homem ímpio, mas ao passar do tempo, Ciro começou a dizer: jejuai, jejuai, jejuai em prol do Deus de Israel, porque o Deus de Israel vai salvar vocês. O Deus de Israel há de salvar vocês. Não foi diferente do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro começou a dizer que as pessoas deveriam jejuar. Apregoou um dia inteiro de jejum. A sua mulher apregoou em todas as igrejas que ela ia, um mês antes das eleições, que todos deveriam orar, porque a briga não era simplesmente de Alexandre de Moraes, de Supremo Tribunal, contra o seu marido, mas sim de Satanás contra a igreja. Era Deus protegendo a igreja, era Deus dando solução para a igreja, trazendo alívio para a igreja. Mas entenda bem, irmãos, o presidente, ele foi levantado por Deus para nos despertar, para a igreja ser despertada. Mas espera aí, nós temos a palavra, temos pastores, sim, irmãos, mas muitas das vezes Deus levanta o presidente e diz assim: olha, vocês têm que jejuar aí, hein? Porque às vezes nós não jejuamos, às vezes nós não oramos. E ele lá na ONU, onde ninguém falava de Deus, ele disse assim: o único Deus que eu creio é o Deus de Israel. E os infernos começaram a se levantar de uma maneira poderosa. Temos que tirar esse homem daí, porque o homem está restaurando em todos os lugares oração. Em todos os lugares em Brasília, aonde se ia em Brasília, aonde eles faziam atabaque de macumba, aonde eles estavam batendo tambores, aonde eles se reverenciavam a Satanás, começou agora a oração evangélica a entrar no meio de Brasília. E os homens começaram a se levantar e dizer: não, aqui não pode, aqui não pode. Mas, irmãos, o que está acontecendo hoje no Brasil é algo que Israel viveu há muito tempo no passado. A igreja brasileira agora, ela está em parte, não são todos, uma boa parte não está sendo enganada e ludibriada por esse espírito em que está na sociedade. Irmãos amados do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é para sair daqui a solução para a sociedade, é para sair daqui a solução para os enfermos, é para sair daqui a solução para a sociedade, para o drogado, para o prostituto, para a prostituta. Não são forças armadas, não é o presidente da república, não é o prefeito, não é o governador, não é o senador, é a igreja que sara, é a igreja que cura. Aleluia. Mas sabe o que tem acontecido? Uma boa parte da igreja, desses homens que estão por aí, que são mídia pura, que profetizaram muitas mentiras. Irmãos, eu me pego a pensar, a mulher do presidente,
Aquelas mulheres que colocaram a mão na sua cabeça e disseram assim: você vai ganhar no segundo turno, no primeiro turno, você vai assentar junto com o seu esposo, você vai adentrar lá e vai levantar mais uma vez e vai assentar naquela cadeira como a primeira dama mais uma vez. Você não vai perder essa guerra, porque essa guerra é minha. E muitas profecias aconteceram em torno dessa situação. Mas a guerra, irmãos, que nós estamos vivenciando é uma guerra travada entre a luz e as trevas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não pode se ater em confiar em carros, a confiar em cavalos, a confiar nos homens terrestres. A igreja não pode de maneira nenhuma colocar a sua esperança no presidente. Nós temos sim colocar a nossa expectativa em um governo justo, em um governo pacífico, expectativa. Mas a nossa confiança da igreja do Senhor Jesus Cristo é fazer menção do nome do Senhor. A igreja, de maneira nenhuma, nós podemos até nos manifestar como cidadãos brasileiros, colocar lá na sua rede social a sua indignação pelo atual momento da política brasileira, mas não colocar a sua confiança, como as pessoas estão fazendo aí. 30 dias vai se fazer amanhã, em que as pessoas estão na frente dos quartéis. SOS, Forças Armadas, SOS, Forças Armadas. E quem foi o culpado disso, dessas pessoas estarem lá? Aqueles líderes da mídia, que induziram essas pessoas aí para a frente dos quartéis, quando tinham que induzir as pessoas: vão para a minha igreja, vamos dobrar o nosso joelho, vamos lá para a igreja, dobrar o nosso joelho, e de lá não vai sair a resposta, não vão dizer: Senhor, Tu és o ajudador da igreja, Senhor, Tu és o provedor da igreja, Senhor, as portas do inferno, Tu disse que não prevalecerão contra a Tua igreja. Não é as Forças Armadas, não é o presidente da república. Senhor, 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 atende a sua igreja. E o que aconteceu? Não tem sido feito isso, irmãos. E a igreja que está em Guapimirim, que está em todo o território nacional brasileiro, ela não pode de maneira nenhuma. O avivamento, irmãos, que a igreja brasileira precisa, não é uma política bem remunerada, não é uma política bem administrada por homens, mas o avivamento que a igreja está precisando não é simplesmente que alguém lá engravatado com uma faixa de presidente se coloque e comece a fazer leis para proteger a igreja. O avivamento em que nós estamos precisando no Brasil é conversão de almas, é ganharmos almas para o reino eterno do Senhor. É o avivamento em que nós estamos precisando. Porque quando esse avivamento que começaram a dizer aí no início do governo desse atual presidente, começaram a dizer: chegou um avivamento no Brasil, aonde o Brasil vai ser celeiro do alimento, o Brasil vai ser celeiro disso, o Brasil vai ser celeiro daquilo. Não, irmãos, não foi essa promessa feita lá quando, em 1948, quando Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva para poder abençoar Israel. Não foi essa promessa que apareceu nos Estados Unidos, não foi essa promessa que apareceu lá, se eu não estou enganado, é lá na Bahia. É um homem se levantando e profetizando o que Deus tinha começado, quando o Billy Graham lá nos Estados Unidos disse: Deus tem uma obra poderosa no Brasil, mas é uma obra estranha, irmãos, é uma obra diferente, não é uma obra em que nós confiamos nos carros, na nossa riqueza, na nossa fazenda, nos policiais. Não, é uma obra que o guarda de Israel é o nosso socorro. É uma obra que as pessoas têm que saber que a igreja, ela é protegida e amparada pelos anjos do Senhor. O exército que protege a igreja não é lá os generais de Brasília, não é os generais dos QGs que estão aí no Brasil, porque esses estão todos eles corrompidos pelos prazeres de uma política. Estão aí, se não fosse, já teriam agido em prol do Brasil, mas estão lá afadigados porque não sabem o que fazer. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo dos anos, ela vem se perdendo dentro de um avivamento que não é o avivamento em que Deus quer para a sua igreja. A Bíblia relata praticamente 12 avivamentos que aconteceu em Israel.
O avivamento do Êxodo, o avivamento de Davi, o avivamento de Neemias, o avivamento de Moisés, o avivamento de Josué. O avivamento de Josué foi um dos avivamentos mais bonitos que pouco se fala. Foi um avivamento em que ele chamou o povo, conclamou o povo, a sua congregação e aquele povo todo, para mais de 3 milhões, de 4 milhões de pessoas, e botou à sua volta. Esse foi um avivamento maravilhoso que Josué fez. E Josué convocou o povo e disse assim: olha, vou dizer uma coisa para vocês. Nós viemos de lá, nós passamos em terra de gigante. Deus nos trouxe, Deus nos colocou na sua terra, e nós estamos aqui agora na nossa terra maravilhosa, onde Deus disse que nos colocaria aqui, e nós estamos aqui agora. Nós estamos fazendo coisas que não agradam o Senhor. Nós estamos indo consultar a madeira, nós estamos indo agora adorar a prata, adorar o ouro, nós estamos agora fazendo imagem de escultura para nós adorarmos, mas não é isso que o Senhor quer. Então eu convoco a vocês e digo agora para vocês: olha, escolhei hoje a quem vocês servais, a Deus dos nossos pais que nos tirou de lá do Egito, ou ao Deus Mamon, a qual esses homens corruptos e profanos servem. E começou um por um: não, é difícil servir a Deus, porque temos que rejeitar a nossa carne. Não dá para adorar a Deus junto com Josué. Não, porque nós temos que deixar de praticar isso. Não, eu não posso, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso, não dá para mim não. E foi saindo algumas pessoas. Aí Josué clamou: ei, saiba porém uma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, adoraremos o nome do Senhor e bendiremos o seu nome, porque é Ele que é o nosso socorro, é Ele que é o nosso refúgio, é Ele que é socorro bem presente, foi Ele que nos tirou da mão dos nossos inimigos. Ai, irmão, se a igreja soubesse o poder que ela tem. Ai, irmão, se você soubesse o poder que você tem na oração. Ai, irmão, se você soubesse o poder que você tem quando você fica lá pensando em alguma coisa, em vez de dobrar os seus joelhos e começar a clamar o Senhor e a pedir o Senhor pelo pastor da igreja, pelo ministério da igreja, pela direção da juventude, pela direção das irmãs, pela direção das crianças, aquela irmã que está devagar, aquele irmão que está devagar. Ai, irmãos e irmãs, se vocês soubessem como é poderosa a oração quando alguém se ajoelha e se lança aos pés do Senhor. Deus muda estações, Deus muda o cenário, Deus muda a história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Havia uma guerra no período de Eliseu, e Eliseu não era aquele que estava guerreando. Eliseu foi convidado, porque Eliseu era homem de Deus. Por onde Eliseu passava, as pessoas diziam: aí vai um homem de Deus. E o que as pessoas têm falado de nós? Aí vai uma irmã de Deus, aí vai um irmão de Deus, aí vai quem eu posso confiar para se aconselhar. Este é o avivamento que Deus está pedindo na minha vida. Os prefeitos, os presidentes, os juízes têm que vir nas igrejas pedir socorro ao Deus eterno de Israel. E quando Eliseu estava lá, e aquela guerra lá daqueles reis, alguém foi lá e convidou Eliseu, mas Eliseu tinha um servo que ele não era muito ligado nas coisas espirituais. Se você não é ligado nas coisas espirituais, você passa a se ligar nas coisas espirituais. Porque a igreja não é só cantar, louvar e pular e sapatear e falar em mistério, não. Igreja, quando nós estamos aqui, tem anjos, tem demônios que vêm ao nosso meio para nos visitar, e anjos de Deus que vêm ao nosso meio para poder também congregar conosco. E o Espírito de Deus se faz presente nas nossas vidas. E quando a igreja de Deus se reúne, irmãos, não pense você que o inimigo ele fica contente, não. Ele fica revoltado, ele começa a entrar nas mentes das pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus está nas nossas vidas para poder nos garantir a vitória, nos garantir um culto de paz, um culto de bênção, um culto maravilhoso, onde nós vamos para casa sem reclamar do pastor, sem reclamar do presidente, sem reclamar do pastor presidente, sem reclamar da irmã que dirigiu, do irmão que cantou, da irmã que tocou, do irmão que falou. Não, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando a presença de Deus se faz presente, muita coisa acontece no nosso meio. Mas muitas das vezes estamos desligados.
Estamos mais ligados na minissérie que vai se passar, na novela que vai se passar, no que vai se passar amanhã, no que eu tenho que ver amanhã, na conversa que eu tenho que passar no WhatsApp, no Telegram que eu tenho que mandar. Estamos muito mais preocupados com isso do que com as coisas espirituais que estão para acontecer em toda a terra. E Isaías profetizou a nosso respeito e disse: vós sois as minhas testemunhas, para que anuncieis as virtudes e as coisas que estão para acontecer em toda a terra. E lá estava Eliseu. E quando Eliseu vem chegando no cenário de guerra, que Eliseu olhou e viu aquele monte de soldado, aquele monte de carro, lá naquele alto, naquele pináculo, e aquele monte de homens de guerra, homens valentes. E quando Eliseu estava lá tranquilo, porque Eliseu sabia em quem ele cria, Eliseu sabia em quem ele acreditava, Eliseu foi ensinado, aprendeu aos pés de Elias, e aprendeu coisas maravilhosas que fez até o dobro dos milagres que Elias fez. E Eliseu ali, cheio de experiências, cheio de bagagem, mas Geazi estava ali, aquele jovem, aquele aprendiz, aquela irmã, aquele irmão que não se preocupa com as coisas espirituais. E quando Geazi olhou para aquela multidão de soldado inimigo, ele disse: ei, Eliseu, olha, vamos perecer, não vamos entrar nessa guerra não, porque grande é o exército desses homens aí. Você vai entrar nessa guerra, nós vamos morrer, Eliseu. Não vamos entrar nessa peleja não. É o que está acontecendo hoje, irmãos. É o que está acontecendo hoje. Alexandre de Moraes, esses homens que estão aí no poder, eles não são nada contra o nosso Deus. Se uma oração de um justo, Deus precisa achar uma pessoa só. Se ele jejuar, se ele orar, se ele clamar, Deus ouve nos altos céus. E quando Eliseu ouviu isso, Eliseu olhou, ficou atento olhando para aquele jovem e disse assim: Senhor, abra os olhos desse jovem, para que ele veja que maior é o que está conosco. E quando Geazi olhou, Geazi viu carros e cavalos e anjos da parte de Deus, de fogo em volta ali do povo que estava para guerrear, que foi convidado, que Eliseu foi convidado. E nós estamos numa peleja muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Não pense que as coisas vão ficar boas. Não pense que alguém vai trazer aí um veredito e algo vai ficar muito bom para a igreja. Não, irmãos, a igreja ela depende exclusivamente de Cristo. De Cristo, é Cristo que é o solucionador. É Cristo. Você não pode se apoiar em ninguém, você não pode se apoiar, você pode até se aconselhar com alguém, mas alguém de fé, alguém de prudência, alguém que tenha respaldo bíblico, alguém que tenha caráter, alguém que tenha ali uma palavra de Deus para a sua vida. Mas você não pode se apoiar de maneira nenhuma, você tem que se apoiar em Deus. É no Senhor. É no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, um período em que a multidão estava em volta de Moisés, e Moisés atônito, o povo acabara de ver milagres e maravilhas acontecendo no deserto, Deus tirando água e dando água da pedra, da rocha, para aquele povo beber, Deus sendo coluna de fogo para os aquecer à noite. Mas quando eles se deparam perante que o exército, os carros de Faraó estão vindo atrás, quando eles se deparam perante ali aquele mar, e eles começam a ver a dificuldade, eles se lembram: Moisés, tu nos trouxe aqui, Moisés, para que nós pereçamos. Tu nos trouxe aqui, Moisés, para que nós venhamos morrer. Antes deveríamos morrer lá, porque lá nós tínhamos sepultura. Lá nós estávamos comendo os legumes, as carnes, estava nada, irmãos, estava sofrendo, estava padecendo, apanhando igual boi ladrão, povo ingrato com Deus. Acabaram de ver maravilhas no meio do deserto. A palavra de Deus diz, e Deus diz que Deus se revelou no deserto para as nações, e o povo não prestou atenção, o povo ingrato. E quando Moisés está lá perante aquele mar, e está vendo aquele mar ali, e o mar para lá e para cá balançando, Moisés vai conversar com Deus. Quando Moisés começa a conversar com Deus: Senhor, está aí o povo clama, pede por socorro, o que eu vou fazer? Moisés, clamas a mim, Moisés? O que tu tens na sua mão, Moisés? Porque Moisés esqueceu
que lá atrás, quando Deus se revelou a Moisés, Deus disse assim para Moisés: Moisés, o que tu tem na mão? Moisés disse assim: eu tenho um cajado. Então Moisés, é através desse cajado aí que eu vou trabalhar, que eu vou pelejar. É através desse cajado aí que eu vou me revelar a Faraó e vou destruir a Faraó. É através desse cajado. O que você tem na mão, irmão? O que você tem na mão, irmão? O que você tem na mão para pelejar? Por que você clama tanto o Senhor? Por que você tem orado tanto o Senhor? Que você tem na mão não é suficiente para você ter ali o teu milagre, ter ali a condição de Deus para a sua vida. E quando Moisés começa a dizer assim, Moisés, a Deus diz assim, Moisés, por que clamas a mim? O que tu tem na mão? Tu vai aí, Moisés, agora e toque nas águas, Moisés. E quando Moisés toca nas águas, irmãos, há um reboliço muito grande, muito grande, muito grande. Esse é um dos avivamentos maravilhosos que Moisés faz. E começa ali os mares para cá, outra parte para lá, e começa a terra ficar seca de uma maneira em que os pés estão enxutos, e o povo começa a atravessar no meio daquele mar, um montão de água para lá, um montão de água para cá, e o povo atravessando, e vai, quando chega lá no final, os carros de Faraó, junto com os seus soldados, diz a história que Faraó, ele não entrou, mas Faraó, ele ficou lá em cima, em um pináculo, olhando para ver o que ia acontecer. Por que Faraó não entrou ali naquele lugar? Porque está escrito, se eu não me engano, em Isaías, que Deus seria glorificado através da vida de Faraó. Ou seja, a derrota de Faraó, a derrota dos cavalos de Faraó, a derrota dos carros de Faraó, fazia com que ele olhasse para os altos céus e bendizer o nome do Senhor e voltasse para o Egito e dizendo, só existe um Deus, só existe um Deus, só existe um Deus, só existe um Deus, é o Deus dos hebreus, é o Deus dos hebreus. Por isso que ele ficou no alto pináculo olhando. E quando ali os carros e os cavalos foram entrando, as águas fechou e matou todos. Matou todos. E o povo lá na frente começou, e Miriam começou, ei, maravilha, esse é avivamento, irmãos. Aí Miriam começou a cantar, saltar e pular, e começaram a salmodiar, porque Deus visitou o seu povo. E quando Deus visita o seu povo, irmãos, não é simplesmente para que nós venhamos se alegrar, não. É para ver conversão dentro de nós. É para que nós venhamos respeitar mais o pastor. É para que nós venhamos respeitar mais a liderança. É para que nós venhamos chegar na hora certa no congregar. É para que nós venhamos participar da escola bíblica. É para que nós venhamos congregar o avivamento de Deus na igreja. É para isso e para também, através da nossa vida, as pessoas se converterem. As pessoas olharem para nós e saber que na nossa vida, na igreja, tem a solução para o seu problema. Hoje está diferente, A igreja do Silas Malafaia, em vez de estar cheia das pessoas lá, é daquelas pessoas que estão lá em Brasília. Não, estão tudo lá em Brasília, o culto foi voltado todo para lá agora. Um homem que tem uma fé em Deus, agora ele diz que agora é as forças armadas que vai solucionar o problema da igreja e solucionar o problema do Brasil. Não, irmãos, é Deus! É Deus! Não tem outro, além do Deus que eu conheça. Não existe outro Deus, além desse que trabalha e peleja. Nunca se ouviu na história da humanidade um Deus que peleja e que trabalha em prol da igreja. A igreja precisa entender esse avivamento. E o tempo em que nós estamos vivendo, essa era que eles estão aí, que tem o lado da Ursal. Preste bem atenção numa coisa, nós precisamos atentar para o que as profecias, a estátua de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor, tem Nabucodonosor, o reino babilônico, como cabeça de ouro. E vai falando lá, o reino da Pérsia é uma parte, o reino da Grécia é outra parte, o reino do Império Romano é outra parte. E quando chega lá embaixo dos pés, o reino babilônico é dividido em 10. Babilônia romano, Império Romano é dividido em 10 partes. Então entenda bem, lá no Apocalipse diz que o anticristo, a besta, quando se levantar, os reis da terra, vamos voltar para nós,
os presidentes, os ministros do mundo entregarão seu poder à besta. Então não é só o Lula, é todos os presidentes. Sabe por quê? Eles estão entrelaçados em uma política governamental globalista para trazer o anticristo. Então por isso que hoje tem o Pix, por isso que hoje foi colocado máscara, sinal na mão, sinal na testa, ou seja, é Deus trazendo para nós entendermos o momento que a igreja está vivendo. E a estátua de Nabucodonosor diz que o sistema governa os pés, porque Cristo não é o cabeça da igreja. A igreja não é comandada, a igreja só anda e caminha se a cabeça comandar. Então, a Babilônia religiosa e poderosa, que já operava no tempo de Paulo, que Paulo dizia, o mistério da injustiça já opera, ele atua nos nossos dias hoje. É a Babilônia religiosa e mundial e poderosa. Ou seja, e nos sistemas governamentais que existem nos mundos. Ou seja, eles governam, em cada local eles colocam um presidente. Em cada país eles colocam um presidente. Vão colocando. Tira um e bota outro, tira um e bota outro, tira um e bota outro. E as pessoas ficam tudo como boba. Não, eu vou votar em fulano. Não, eu quero fulano. Não, eu quero fulano. Sim, nós temos que sim votar em alguém, como cidadão. Mas como crente, nós temos que ter esperança em Cristo. É em Cristo. E temos que tomar cuidado, porque o número é 666. E é número e nome de um homem. O Catar está aí, uma Copa do Mundo, e eles revelaram, mostraram de onde vai vir o anticristo. Na propaganda do Catar, e quando, lá naquela propaganda toda, de cerimônia, há um ser que vem, chamado, representado por Morgan Freeman, que conversa com o príncipe. Esse príncipe é filho de Mohammed, que é descendente de Maomé. Então ele está lá conversando, ele diz assim, olha, não tem como, não tem uma solução para o povo, a única solução é um comando geral, é uma ordem geral sobre todos, para nós podermos governar. E ele vai dialogando e as pessoas acham bonito, porque é um rapazinho deficiente, e as pessoas acham legal, mas não estão prestando atenção no que está saindo na conversa deles. Eles estão implantando, irmãos, implantando. E a igreja brasileira, eu já vou terminar, a igreja brasileira, ela freia em parte a nova ordem mundial. A igreja brasileira, ela em parte está freando a nova ordem mundial, porque alguns homens que estão aí no poder, que são cristãos, eles estão lá batendo de frente, para poder frear em parte a nova ordem mundial no Brasil. Mas não vai adiantar, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Mas nós não podemos ficar dormindo, nós temos que estar atento, em todos os momentos. E o tempo que nós estamos vivendo agora, não é mais tempo de nós cochilarmos, não é mais tempo de nós estarmos, de alguma maneira, cochilando, de alguma maneira, pensando em dois pensamentos. O momento da igreja agora é crucial. Prepara-te, Israel, para se encontrar com o seu Deus. Já começaram, através do Papa, só mais 2 minutinhos, através do Papa, o Papa, ele foi lá no Irã, e na Turquia, e lá no Irã, ele convenceu os muçulmanos a poder fazer um templo chamado esse templo é o templo chamado de Crislã, é a igreja do mundo, é a religião mundial, aonde essa religião vai ser única, e daqui a pouco eles vão colocar ela como ordem, igual foi lá no Império Romano, só tem o católico romano, quem não for tem que ser morto, tem que ser exterminado. Então vai ser assim que vai ser. Aí o que eles fizeram? É uma união de 3 religiões que eles identificam como religião abraâmica, ou seja, é o Papa, que representa os cristãos não evangélicos, tá? O Papa não representa os evangélicos, o Papa representa os cristãos, porque os católicos, eles têm esse nome de cristão. Então o Papa, ele é um pontífice mais para representar a igreja cristã, tá? A igreja cristã. E os muçulmanos são apresentados lá como os muçulmanos, eles são apresentados lá, e tem a religião deles, e também cá tem a fé judaica. E o que eles fizeram? Foram num local aí, lá no Oriente Médio, e fizeram um templo. Mas como é que eles fizeram um templo, só que as 3 religiões não se combinam? O que eles fizeram?
fizeram um local de adoração, e nesse local de adoração puxaram um templo para os muçulmanos, para a religião islâmica, puxaram um templo aqui para os católicos e um templo aqui para os judeus. Mas os chefes gerais, os sacerdotes das 3 religiões, eles cultuam aqui. Aqui são o povo que ficam participando do culto ecumênico. E aqui eles participam desse culto. E o Papa está indo por aí e disseminando essa crença em todos os países e dizendo que chegou a hora de colocar uma religião única no mundo. E a coisa vai apertar para nós. Já, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queremos agradecer ao nosso irmão Eliomar. A palavra abençoada faltou para nós um despertamento muito grande para a igreja, né, irmão? Quero agradecer a todos, mas eu quero passar para o nosso pastor, fazendo a parte final, aquilo que o Espírito Santo de Deus